Olá, graça e paz a todos. Eu sou Naldo Figueiredo, sou do Ministério Apostólico de Volta à Palavra e eu venho nessa tarde falar com vocês a respeito de algo que está acontecendo, não só no nosso país, mas com o mundo, né? E eu quero esclarecer alguns pontos para que a gente possa ter o entendimento do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, eu tenho recebido, estou conversando aqui com meu irmão Francisco. Boa tarde. Me recebeu aqui na casa dele, nós estamos tendo uma comunhão aqui. E eu nas minhas redes sociais eu tenho recebido muitos áudios, muitos vídeos de pessoas agora se aproveitando deste momento e profetizando, digamos assim, né? Dizendo que Deus está pesando a mão, que isso tudo que está acontecendo com o mundo é castigo de Deus, e que Deus está irado com o mundo, e que por isso tudo isso está acontecendo. Conversando com meu irmão Francisco aqui, ele relatou a mesma coisa, tem recebido muitos áudios, muitos vídeos, em que estão acreditando a Deus isso que está acontecendo, dizendo que Deus está castigando o mundo. Pois bem, eu separei aqui alguns versículos e vamos falar um pouquinho sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus, né? Lembrando que certa vez alguém chegou em Deus e perguntou: se alguém perguntar quem tu és, o que diremos? Ele disse, respondeu só assim: diga simplesmente que eu sou. Jesus, quando estavam atrás dele para procurar matá-lo, chegaram e disseram: eu estou procurando Jesus. Ele olhou para eles e disse: eu sou, né? E quando ele diz eu sou, ele diz em essência, eu sou, né? Nós fomos feitos, nós somos formados. O único que é em essência é Deus. E a Bíblia diz aqui no livro de 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou repetir: Deus é amor. E se Deus ele diz eu sou, ele não está dizendo que ele é um amor como nós somos. Às vezes nós olhamos para o nosso irmão, está aqui o meu irmão Francisco, e ele é uma pessoa que ele, para mim, ele é um amor em pessoa. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que não tem amor, nos recebe bem, mas ele é um amor formado por Deus. Ele foi formado. Ele não é o criador, ele é uma criatura. E Deus é a criação. Deus ele é o amor, ele é a essência do amor, né? E a Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo. E se ele é amor, ele não pode negar que ele é amor. Se nós formos lá em 1 Coríntios 13 e formos ver a respeito do amor, a Bíblia diz que o amor não se exaspera, não se ressente do mal, o amor tudo suporta, tudo crê, né? Então, se Deus é esse amor, como é que Deus não vai suportar o pecado humano? Como é que Deus não vai esperar? Tudo espera, né? Diz que o amor tudo espera. Como é que Deus não vai esperar da humanidade que seria mal? Deus já sabia que a humanidade seria mal. Como é que Deus não ia esperar isso? Então ele estaria negando a si mesmo. Mas vamos lá, continuando aqui. Sabemos que Deus é esse amor em essência. O amor ele não pode negar-se a si mesmo. Ok? E aí nós temos, aí as calamidades acontecem, as coisas acontecem. Eu já vi muito falar, né? Há poucos dias atrás teve avalanches no Rio de Janeiro, teve chuva que inundou tudo em São Paulo, e as pessoas falando: ah, Deus está pesando a mão, é Deus que está irado, está acontecendo com mais frequência essas coisas que Deus está irado, né? Mas as pessoas se esquecem que sempre choveu. E se esquecem que o homem, ele está nós estamos vivendo hoje numa selva de pedras. Os homens estão asfaltando ruas, asfaltando estradas, estão fechando tudo quanto é caminho de águas. Escoamento não existe mais porque nós estamos fechando. E a culpa é de Deus, né? Está havendo desmatamento, então aumenta a produção de chuvas. E a culpa é de Deus. Nós estamos nos matando a nós próprios e culpando a Deus, culpando o Criador.
quando acontece um terremoto, a culpa é de Deus? Com tudo que o homem está fazendo na humanidade, a culpa é de Deus? Ah, mas e agora essa praga? Nós não podemos culpar ninguém porque nós não podemos, assim, a gente tem coisas que a gente tem que tomar cuidado no falar. Mas tudo isso é culpa da ambição do homem, tá? Essas pragas, essas epidemias, essas coisas que estão acontecendo, são fabricados pelo homem por ambição. Nós todos sabemos, sempre quando acontece uma epidemia de vírus de grande proporção desse porte, nós sabemos que vem sempre de um mesmo país e que esse país, a economia não mexe quando acontece isso. Quando eles estão começando a ter problemas, solta-se um vírus para abalar a humanidade e eu não quero entrar muito nesse assunto, mas creia, é o homem que está se matando por ambição. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E hoje o homem não tem compaixão do outro. Para eles, pouco importa quantas milhares e milhares de pessoas morram. O que importam é que eles estejam com o bolso cheios. Então, meus irmãos, não se desesperem com vídeos que vocês recebam dizendo que é Deus que está pesando a mão, que Deus... Porque, assim, tem pessoas que estão ficando com medo de Deus, tem pessoas que estão ficando apavoradas com Deus. Eu estou conversando com uma pessoa que está com um estado depressivo. A pessoa tem fé, a pessoa acredita em Deus, mas a pessoa tem dúvidas. Poxa, como que Deus permite que a gente passe por isso? Como que Deus deixa com que a gente sofra? Nós estamos sofrendo por culpa do próprio homem. Deus não interfere na humanidade enquanto nós estivermos aqui. Deus está interferindo, Ele está cuidando do nosso espiritual, do nosso espírito, da nossa alma, andando o nosso corpo. Nosso corpo nós estamos destruindo. Mas a garantia de Deus está em pé. Quando Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e a igreja, quando eu digo, não é uma porta de uma igreja, uma placa de uma igreja, não. A igreja somos nós. As portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que nele creem. A única coisa que Deus quer de mim e de você é a nossa fé. Que nós creiamos que nós estaremos com Ele. Que nós creiamos que nós fomos escolhidos e chamados e estaremos com Ele. Então as portas do inferno não prevalecerão. Pode conseguir destruir o nosso corpo, pode conseguir destruir, nos maltratar, nos machucar, mas não podem abalar a nossa fé quando somos escolhidos de Deus. Então permaneça com a fé inabalável naquele que nos criou, naquele que nos amou e deu seu Filho único para que nós possamos não perecer, não morrer em espírito. Permaneçamos em Deus, permanecemos firmes com a nossa fé inabalável. Eu vou pegar um versículo aqui, que está em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 11, que diz assim: Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhes pedirem. Ora, se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais nosso Deus. Como é que pode? Vamos olhar para a nossa vida. Nós temos um filho, né? Eu creio que você aí do outro lado tem, vocês que são solteiros um dia pode ter. Mas vocês teriam coragem, se seu filho fizesse qualquer coisa mal, você teria coragem de matar seu filho por decepção, ou por dor, ou por desprezo a ele? Você desprezaria o seu filho? Você colocaria seu filho dentro de uma fogueira porque ele fez alguma malcriação? Se nós, sendo mal, não fazemos isso, imagina Deus que é amor em essência. Imagina Deus que é pureza, que Deus ele é o puro amor, eu sou. Ele disse eu sou, diga que eu sou. O eu sou é amor.
Será que ele faria isso? Será que ele pesaria a mão para matar, para castigar? Aquele que ele deu o seu próprio filho, que se deu a si mesmo para morrer em nosso lugar, como propiciação do nosso pecado, deu pelo nosso pecado? Será que ele faria isso? Aí em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ah, mas irmão, ele permanece fiel à palavra que ele prometeu pra gente. Não. Ele permanece fiel à sua essência, ao seu amor. Porque nós não somos fiéis. Mas ele permanece fiel. 1 de João não, 1 de João 4, de 8 a 10, eu li 4, 8, vamos ler de 8 a 10. Diz assim, ó: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama a Deus, não, estou lendo o 7, peraí, deixa eu ler o 8. O 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso, presta atenção nisso, ó, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Olha só o que ele está falando. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, já cai por terra essa falácia de que Deus ele só morreu por mim porque eu entrei na igreja e aceitei Jesus. Não, Deus ele morreu por mim porque agora eu sou bonzinho, e agora ele morreu os meus pecados é porque agora eu sou bonzinho. Ele propiciou a propiciação dos meus pecados não, ele morreu não porque nós amamos ele, está escrito aqui. Não foi porque nós amamos ele, mas porque ele nos amou. Independente se eu sou pecador ou não, independente se eu levantei a mão para dizer que eu estou dentro de uma assembleia, dentro de uma Deus é amor, dentro de uma igreja evangélica ou não. Independente se eu estou dentro de uma igreja ou não, o que ele quer é que eu creia. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. O que ele quer de mim e de você é a nossa fé. Que nós creiamos que Deus, ele é amor, e que ele deu seu Filho para morrer por mim e por você. Então, se ele deu o próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, por que ele ia nos matar pelos nossos pecados? Seria contraditório. Seria contraditório isso. Se Deus ele deu o Filho único, unigênito, para morrer pelos nossos pecados, depois ele ia nos matar pelos nossos pecados, não condiz com Deus que é amor. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com esses áudios. Peço encarecidamente a esses irmãos que começam a falar em línguas e depois falam: Deus, eis que sou Deus, estou pesando a mão, estou fazendo isso, que vou abalar a terra, que vou... Pelo amor de Deus. A própria Bíblia nos diz, Jesus nos diz, que ninguém sabe o dia nem a hora. Só Deus sabe. Então, em nome de Jesus, vamos apenas crer que Deus é amor e está cuidando de mim e de você. Está cuidando de cada um de nós. E nós vamos manter a nossa esperança da vida eterna. A vida em Deus. Ele está cuidando do meu espírito e do seu espírito. Da minha alma e da sua alma. Vamos ter a esperança da vida eterna em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada. Permaneçam, meus irmãos, em casa. Não vamos tentar a Deus. Não vamos tentar a Deus. Se nós temos que ficar em casa, vamos ficar em casa. Não adianta a gente falar: não, porque eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus Altíssimo, Deus colocou os anjos ao meu redor e nada vai me acontecer. Tem gente que usa até versículo bíblico: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, eu vou continuar saindo. Não saia, se cuide. Fique em casa. Vamos
manter essa quarentena, porque nós temos que se cuidar, por amor a nós e por amor ao nosso próximo. Vamos se cuidar, porque precisamos. Amém? Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, e vamos continuar em oração pela nação e pelo mundo para que esse vírus ele seja extinguido o mais breve possível. Amém? Graça e paz a todos.